Bom, uma vez tratado de resumir o que é a vida cristã e o que é o passo a passo de uma vida cristã, em que o que é realmente que é tudo isso, que é uma jornada, é você começar a peregrinar nesse mundo, você vai se desvencilhar desse mundo em sua jornada. Você vai morrer para esse mundo em uma jornada de 7 etapas, em que no meio do caminho está a sua morte, a sua crucifixão, juntamente com Cristo, lá no zero, se diminuindo a si mesmo, se humilhando, fazendo os outros maiores que a si mesmo, desprezando esse mundo e essa vida. Como ele disse, aquele que desprezar a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Aquele que conseguir se humilhar ao ponto realmente de ir lá embaixo para estar face a face com ele, olhar para ele, o cordeiro ensanguentado, e meditar nisso, o que é ele? O que é ele? Quem é ele? O grande Deus Todo-Poderoso velado em carne, lá embaixo. O grande se fez tão pequeno, mais embaixo que você, e você tem que descer para ir lá. E ele era tão mais alto, e você não consegue descer só esse pouquinho aqui entre humanos, e ele era tão mais alto. Ele era o grande Deus Todo-Poderoso, te ensinando o caminho. Você precisa abrir mão, você precisa morrer. Você precisa morrer para essa vida e esse mundo. Não no sentido de ser infeliz, mas no sentido do seu interesse próprio. Compreende? Então lá está, lá no meio, a morte sua, tanto quanto foi a dele também. Entende? Ele fez isso para dizer, eu farei isso para ver se você vai e faz também. Se você cria coragem para fazer isso também. Abrir mão de todo o seu status, de tudo de toda a grandeza. E você se envergonhará, provavelmente. Se envergonhará de si mesmo, de alguma maneira, olhando para ele sinceramente, quem ele era e o que ele foi aqui na Terra. Considerando o que ele era. E o fim dele, como que a vida dele foi tão curta. Quem? Deus Todo-Poderoso, que criou tudo isso aqui. Veio para o que era seu, mas não o conheceram. E você vai entender muita coisa nisso aí. E qual o significado dele? Por que, que ele fez isso? Então, além de te mostrar o caminho, ele é o próprio caminho para você ver o caminho. Era para que ele estivesse tomando o seu lugar, para que houvesse então uma cruz, um cruzamento, como mencionamos aqui. Para que houvesse um cruzamento pelo qual você pudesse fugir da ira. Por meio do sangue derramado, para que ele tomasse o seu lugar. Então ele descesse no seu lugar ao inferno. E você, por sua graça e misericórdia, não porque você foi bom, jamais porque você foi bom, mas porque ele foi bom. Por sua graça e misericórdia, você se tornou ele enquanto fazia isso aqui, esse percurso aqui. No fim do caminho você é ele. É ele vivendo nessa carne sua, velado nessa carne sua. Como era ele vivendo velado na carne dele, Jesus. E agora você é o corpo dele. Você compreende agora o que é o corpo de Cristo? Fica uma coisa mística quando você pensa muitas pessoas. Mas se você olha para você como a igreja, você é o corpo de Cristo. O indivíduo. Esse corpo é dele, ele vive aí dentro. Ele caminha com ele, fala com ele. Ele inspira esse corpo, porque esse corpo é só a animação do Espírito nele. E agora o Espírito de Deus estando nele, é ele quem está animando, por meio de lá da nossa alma, influenciando a natureza da natureza. E de lá nos inspirando emoções e ações. Já não é mais nós andando, é ele. Por isso Paulo podia dizer,
Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito dele em mim, me influenciando, minhas emoções, minhas ações, tudo isso. No fim do caminho você é Ele, Jesus Cristo. Você terá sido converso no final. Você terá sido restituído, porque aqui nós não percorremos aqui, mas deixa-me te mostrar, porque decaímos a essa condição aqui, natural e carnal, egoísta. Nossos corações egoístas, corações de pedra, voltados para as coisas naturais desse mundo. Ciência, cultivo da dúvida, razão. E é claro, existe um arco-íris nesse seu coração aí, que vai de um lado a outro, mas esse arco-íris tem sido corrompido, e hoje ele é um abismo. Não há como voltarmos a um estado inicial aqui, porque é um abismo entre o estado onde estamos aqui e aquilo lá. Foi a decadência, quando ainda era tudo perfeito aqui com Adão, por exemplo, nesse estado aqui, e o arco-íris completo aqui. Então ele tinha amor divino aqui, inicialmente. E quando ele pecou, a consciência dele se manchou, ele decaiu daquela pureza e santidade que nunca tinha havido pecado até ali. É uma coisa que não existia, pecado, culpa. Desde que ele foi feito, ele tinha companheirismo perfeito com Deus. Ele nunca ascendeu a isso, ele já foi feito assim. Com todo o entendimento de Deus nele. Com todo o entendimento de Deus nele. Agora não. Com todo o entendimento dele, que ele tinha, Deus estava nele, no seu filho. E ele era um Deus sobre a terra aqui, o que estamos supostos a ser com o batismo do amor divino. Para você entender o que era, então seria voltar o Éden adentro agora no fim, com a pedra de coroa que vai descer. Que pelas cores sabemos já do estudo. Aqui a sétima era, aqui em cima a pedra de coroa descendo. Então, isso aqui quando chegar a ser aqui. E isso aqui é o cordeiro. Aqui você é o cordeiro. Entende? Então ele decaiu à condição de amor fraternal, que é o que nós temos aqui hoje. Amor fraternal, que é o batismo com o Espírito Santo, sendo adotado e posicionado no corpo de Cristo. Com um dom. Então ele tinha dons, ele decaiu a essa condição. Saiu lá do Éden, do jardim, e decaiu a essa condição. De amor divino ainda tinha dons e coisas sobrenaturais. Mas a degeneração da raça humana foi detonando, né? E nós estamos em decadência. E Deus está perguntando, hoje nós estamos aqui na pontinha saindo aqui, ó, fé. E Deus está perguntando, haverá fé ainda quando eu voltar sobre a terra? Porque é a última decadência do arco-íris, passou disso aí, o arco-íris não tem mais, já não tem nem como você voltar. Você acabou, já não tem mais como salvar mais ninguém. A degeneração teria sido tanta que não haveria fé suficiente mais, quanto mais um arco-íris inteiro aí. Ou seja, o próprio arco-íris, que é a suposição que eu coloquei aqui, do que seria o Espírito de Cristo em nossas vidas, seria sobrepondo aqui isso aqui, criando de volta uma ponte, então, que pudesse ser percorrida e levada até ele lá, entende? Até a perfeição aqui, através do arco-íris ele mesmo aqui, sendo a ponte aqui. Entende? Então mortificaria, essa lei aqui desse lado de cá, mortificaria o ego, porque a lei faz isso, mortifica o ego. Tenta combater ele pela força. Né? E ele pela sabedoria, e assim, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, aprendendo a temer a Deus, começa a rejeitar o mal, recuar do seu ego. Mas então não tem uma ponte, mas essa ponte aqui hoje é o Espírito Santo. Que nessas 7 etapas da graça,
conduz o crente sincero à natureza de um cordeiro, de volta ao princípio lá. Mas nós ainda não conseguimos chegar nesse amor divino aqui no Éden. Nós chegamos até aqui, amor fraternal, conseguimos dons, profecias e coisas, acessar um pouquinho ainda do poder de Deus, mas o poder maior, eu suponho, está mais adiante. Não é? Então é disso que eu estava falando, o coração suposto a ser restaurado dessa maneira. E de um coração de pedra voltar a ser um coração de carne aqui. Com a lei de Deus aqui no seu coração. Pela natureza do cordeiro você viverá a lei. Você não desejará escoiciar seu irmão. Você não estará tentando devorar ele. Não precisa uma lei para dizer você não pode, porque ele nem presas para isso ele não tem. Entende? Aí passa a ser pela natureza do cordeiro. Porque então há a lei combatendo o ego. Mas, veja só, é a lei de Deus sobre o ego humano. Condenando ele. Você está fora de ordem. Você está vivendo para si mesmo e não para o seu irmão. E ele não pode mais estar do lado de cá, egoisticamente. E precisa Deus ser isso nele, para que ele possa ter como voltar. Poderíamos ser boas pessoas até, e chegarmos a sermos grandes pessoas com grande conhecimento dentro do natural aqui. De chegar a ter inspirações e tudo mais, mas dentro do natural aqui. Mas ele nunca que acessa essa parte aqui que não existe, que é a parte espiritual, que é Deus, de onde decaímos. Ele chega a ser um Buda, ou um outro grande líder religioso com algum realmente conhecimento, mas que nunca chegou a nascer em Deus. Agora, nascer em Deus seria ir muito além do que teria sido lá. Você está suposto a vir a ser Deus sobre a terra. Deus, ele mesmo, como ele diz em Isaías, eu e os últimos. Aqueles que finalmente creram que são Deus. Porque ele disse, eu sou Deus e fora de mim não há outro, mas estamos nele. Eu e os últimos. Eu mesmo. Então é isso, transformando a natureza, né, da pessoa em 7 etapas. Você está suposto a diminuir-se, o seu ego, seu egoísmo, voltar o seu entendimento para si mesmo, viver egoisticamente, pelas concupiscências dos nossos sentidos. E nisso você nasce de novo, quando você chega a morrer para si mesmo. Você nasce de novo. Você nasce uma criatura espiritual. E agora você pode falar desses, os espirituais, qual os espirituais? Porque até então você vinha numa caminhada aqui, uma peregrinação sua interna, buscando essa mortificação, desde que você veio, ouvindo a palavra e crendo nela cada vez, porque de estar com ela, ouvir ela e crer tanto quanto se pode nela, é que você vai se achegando mais e mais, até chegar ao ponto de ser lavado pela água da palavra, justificado pela fé na palavra, entendeu? Crendo que toda ela é a verdade. De algum modo, você não tem que explicar isso, simplesmente crer isso. Isso é isso e ponto. Só que aí não só crer, eu acreditar, não, crer, se isso é isso, então posso agir sobre isso. Se você diz que tem um degrau lá, então eu posso pisar sobre ele. Agora você diz, tem um degrau lá, sim, tem. Então, mas o degrau está lá. Pois é verdade. Não é? Mas você não vai pisar nele, não é? Então isso é crer. Acreditar é diferente. Justificação, então santificação, você vem a santificação. Você vem de fé à virtude em meio a isso, né? Justificação pela fé. De fé à virtude. Veio conhecer a Deus em resposta da sua fé. O que seria poder, virtude na segunda etapa. Da primeira à segunda etapa, de fé à virtude. Uma fé com virtude que produziu algo. Pelaquela fé. E pela virtude que produziu, você veio ao conhecimento de Deus.
de que toda a palavra de Deus é exata e daquela maneira que ela disse. Você está convencido disso, você viu e reconheceu o cumprimento do sobrenatural. E então, por meio disso, você vem a uma separação, porque você vem a um entendimento que as demais pessoas não têm. E essa é a santificação. Que somente aqueles que vieram por esse caminho chegarão a esse entendimento. Do conhecimento de Deus. Falar assim, não, isso é, porque até então a pessoa está assim. Às vezes ela está meio que, em certos aspectos, em certos pontos, ela está questionando e duvidando ainda. Ela está se perguntando ainda se isso realmente toda ela seria assim, e aí aceita que o homem já colocou o dedo nela, que já mexeu nela, e aí já desconsidera o que ela é. Não, você terá certeza. Falou assim, eu pode ter erros de traduções aqui, mas posso te dizer, o original está expressando a palavra de Deus. Porque é tal qual está escrito aqui. Você sabe disso, ele é real, tão real quanto está escrito lá. Entendeu? Vem ao conhecimento de Deus. E então você vem a uma separação. E então você está se preparando então para o seu sacrifício. Esse sacrifício, seu crucificar, sua morte aqui, isso aqui é o Jordão. Você começou sua jornada para vir até o Jordão e cruzar o Jordão, ou seja, fazer morrer a si mesmo. E aqui está o Jordão, Jesus Cristo lá, crucificado, e você tem que ir lá e cruzar o Jordão também. De um lado a outro, é a terra prometida, você notou? Essa aqui é a terra prometida, meu amigo. E é isso mesmo, a sua peregrinação começou aqui no Mar Vermelho, e você veio aqui pelo arco-íris, e você estaria entrando aqui, né? Um novo nascimento, ou seja, quando você morrer para si mesmo, que você realmente extrapolar a si mesmo, no sentido de diminuir-se a si mesmo, você nasceu do outro lado. Um bebezinho espiritual. Você chegou a isso, interiormente, como consciência que você é, como sentimentos que você é. Novo nascimento aqui, nasce-se de novo. Paciência. Você vem a paciência, então. Um bebezinho, aí daí você pensa, paciência, ixi, então vai ser assim. Vamos mar calminho, já é bebezinho, ainda é paciência, vamos mar calminho, assim, tranquilinho, tranquilinho. Paciência de Jó, meu amigo. Aqui é tempo de batalha, você está no meio da batalha rugindo. Você é um espiritual agora. Paciência de Jó para ser testado e provado e provado. E permanecer firme com Deus, porque você também não tem caminho de volta. Você morreu e apodreceu. É daí para lá. Paciência, dou o que doer, é isso mesmo. Morri, suposto é isso, diz para Deus que morreria. Então o que é algumas tribulações agora? Diante da morte que eu propus? Tribulações, é isso daí, você vem por tribulações. Importa que por muitas tribulações entremos no reino. Então, bem-vindo ao reino, novo nascido. Mas é por muitas tribulações que você entra nele. E você quer fugir disso muitas vezes. Você não quer isso de jeito nenhum. O quê? Ficar atormentado, ir parar em psiquiatra, e não sei o quê. Entendeu? E as pessoas não te entenderem. E não sei o que, ninguém não quer isso, todo mundo quer estar bem com todo mundo, que todo mundo quer estar de acordo, todo mundo fugindo da vida, todo mundo morrendo, que beleza, não? Paciência de Jó, entendeu? Mas é isso daí, você vai enfrentar batalhas porque você está suposto a ser um soldado. Você está nascendo aqui no reino para lutar pelo reino. Agora, mas não por fora aqui, na carne, mas lutar em espírito pelas coisas. Entende? A paciência, você vem a paciência. E a paciência produz piedade. Porque você é atribulado e perseguido, e você tem que ter paciência com Deus, que muitas vezes vai te deixar como Noé lá, crendo naquilo. Crendo e fazendo sua parte. Não sei, Senhor.
A única coisa que sei é te obedecer, não sei. Paciência com Deus. De paciência a piedade. Entende? Ser como Deus. Então, de piedade a amor fraternal, você recebe o que seria, você entra no que seria a adoção em amor fraternal. Um dom para servir. Deus dá testemunho de que ele segue suas pisadas. Na verdade, você está seguindo as dele aqui e ele segue, é claro, todos os céus seguem suas pisadas. Todo ele. E você é o embaixador do céu aqui. Não tem mais nada entre você e Deus aqui nessa altura aqui, eu suponho. Você recebeu o Espírito Santo aqui. O batismo com o Espírito Santo, selado. Um filho de Deus. Então você, a esse ponto aqui, veja, aqui você morreu para o ego. Ó. Você era um egoísta aqui fora, vivendo para as coisas naturais aqui e labutando consigo mesmo aqui. Na sua peregrinação. Tentando se achegar mais e mais, se diminuindo, se diminuindo. Você não está só vindo na igreja aqui, isso aqui você está fazendo é dia a dia, todo dia. O tempo inteiro, se diminuindo, levando prejuízo. Ficando calado, deixando para lá, ou tantas vezes, e quanto mais se puder se humilhar, e se humilhar, e se humilhar. Literalmente vestir-se de saco e cinzas, porque era assim como eles conseguiam se achegar a Deus. E se nós tivéssemos coragem de fazer isso, eu creio que Deus nos ouviria muito mais hoje, se você quer saber. Um bando de gente engomadinha, todo mundo engomadinho. De todos os modos, por mais que não sejamos como o mundo, todo mundo tem uma personalidade nisso, todo mundo... e nós achamos que tudo isso está bom. E eu vou dizer para você, nós deveríamos estar desesperados. Desesperados, nós deveríamos estar mesmo vestidos todos de sacos e cinzas. Cada um. Para estarmos muito emplumados por aí. Eu creio nisso, sinceramente, que Deus nos ouviria. Ele atentaria muito mais para nós. Para a sua oração, de você se achegar a Ele, receber o Espírito Santo e tudo mais. Ora, você está suposto a se humilhar. Você deveria fazer isso de verdade, não pelas metades. Você nunca olhou de verdade para isso. Você tem brincado de igreja o tempo inteiro. Você está suposto a se diminuir, a mortificar esse ego seu e apodrecer, ou seja, queimar as pontes por detrás de si, sem volta, destruir a mim mesmo, acabei, morri, não me importo comigo mesmo. Virei um mendigo agora. Eu creio que eles todos eram mais ou menos assim, eles viviam sempre, eles eram renegados, essa que era a verdade, lá no princípio. Então você está suposto a morrer aqui. Entende? Você está suposto a morrer. Agora, você não sei se você está entendendo. Você está suposto a ser uma boa pessoa. Você não está suposto a ser uma boa pessoa. Você está suposto a morrer. E você devia ser sincero ao se analisar e se observar. Eu morri. Estou morto para mim mesmo, meus interesses, meu ego. Morri. Ou ainda estou vivo? Em que lugar eu estou nisso afinal? Porque você tem que se identificar e saber o que você tem que fazer. Ou você fica por aí, perambulando, tateando. Onde que eu estou? Eu fui santificado? Conheço? Entendi o sangue? Sei o que ele significa, meditei nesse cordeiro aqui a essa altura, me humilhando lá embaixo, o que ele era. Se você não consegue fazer isso, vestir-se de saco e cinzas, você conseguiria imaginar o que é o grande Deus vestir-se desses sacos e cinzas aqui, chamados corpos humanos? Estender a sua tenda com as dos homens, e você não tem coragem.
De ele ir até o meio do caminho e dizer, ei, eu faço isso, não é possível você não fazer isso para estar comigo. Todos devíamos estar vestidos de sacos e cinzas, se é que realmente já morremos para nós mesmos. Não deveríamos nos importar ou deveríamos? Pergunta para Nínive. Se eles se importaram, cada um cuide de si. Você está brincando de igreja? Isso aqui tem que acontecer, você tem que morrer. Não interessa o quanto você sabe da palavra. Você tem que morrer para si mesmo. Agora, meu amigo, se você vai fazer isso, você tem que fazer isso sinceramente. Então isso mostraria a sua sinceridade. Falando, não posso fazer mais que isso. Que foi o que ele fez, não podia fazer mais que isso. Ele não suficiente se fez homem, se fez o menor entre os homens. Não tinha jeito de ser menor que isso. E você está suposto a encontrar com ele no mesmo lugar. Como que você vai fazer isso? Não sei, mas arruma o seu jeito de ser sincero, porque ou então você estará fora, porque essa é a porta. Ou você passa por ela ou você está de fora. E até nem mesmo estamos adorando ainda, estávamos nos átrios. Isso é para entrarmos no templo, no santuário. Mas ainda nem é o santo do santo, mas já é o santuário, já estamos dentro do templo. E aqui fora os átrios, nos aproximando, nos preparando para chegarmos. E aqui o cordeiro é sacrificado, e você está suposto a se identificar com o cordeiro, igreja. Você está suposto a se vestir de saco e cinzas. Está suposto a rejeitar tudo nessa vida aqui. Tudo, pai, mãe, tudo. Morrer bem ali, sinceramente, morrerei aqui. Enquanto ele não vier te tirar de lá e até que você realmente morra se ele não vier. E ele virá e fará como fez com Abraão quando entendeu sua fé então. Então você nascerá de novo. Continue fazendo força no sentido que você está fazendo de se humilhar. Quando você ainda assim olhar para ele e sentir vergonha de si mesmo. Por mais que você já tenha se humilhado, ao olhar para ele não há como não correr lágrimas nos seus olhos. E você está suposto ou você nunca será alguém espiritual. Será um crente, na verdade. Crendo, por fé você entrou. Está justificado pela fé. Mas você ainda tem que vir a uma santificação e a um batismo com o Espírito Santo. E então você está selado. Então você está completo, redimido. A pomba e o cordeiro, você se tornou no fim do caminho o cordeiro, você mesmo, pronto para ser sacrificado. Uma fábrica de cordeiros. Então veja, o que só passa cordeiros aqui, não tem outra coisa que chega aqui, meu amigo. Ele é a própria porta seletiva. Só você chegar, por isso que Satanás, como o irmão Breno ensinou, Satanás, ele não pode chegar até você, porque então ele teria que percorrer o mesmo caminho, ele viria a ser amor aqui dentro. Viria a ser amor. Veja.
Amor. Completo, redimido aqui. Ele devia ser agora como Adão. Onde está a fé? Qual que é o problema? É porque ainda não desceu ainda aquela pedra de coroa que está por descer agora. Então seríamos como Adão. O segundo Adão, Jesus. Quem é você? Jesus, você mesmo. O próprio Cordeiro. Ele vive dentro de você. Ele vai com você. Ele é o próprio Espírito Santo em você. E você tem companheirismo com ele enquanto o Senhor Jesus, meditando nele, falando com ele em oração, ouvindo dele, observando ele nas coisas que acontecem ao seu redor, o que ele faz. Você está suposto a ser uma coisa muito humilde nesse ponto aqui, eu suponho. Estamos falando de um cordeiro. De onde cabe alguma grandeza a alguém? Se você veio de lá, se aqui você vestia saco e cinzas, o que você acha que você é daqui nesse ponto aqui? A natureza do Cordeiro, o próprio Senhor Jesus. É o que desejamos. É o que queremos. É pelo que eu estou batalhando. E vale a pena demais, porque era um campo que tinha um grande valor. Compensava vender tudo para comprar ele. O mundo inteiro não vale o que ele vale. E você não consegue fazer uma coisa tão simples, mortificar-se a si mesmo. Porque uma vez nascido aqui, pelo menos aqui espiritualmente, bom, você é um filho de Deus. Aqui você entrou na terra prometida. E quando eles entraram, o que eles tiveram? Guerras, Jericó e tudo mais. A paciência. Você vai ser provado a sua fé, então. Aqui será um outro tipo de fé que você terá. Você entrou por uma fé aqui, mas aqui você terá uma outra fé. Você terá uma fé sobrenatural. Você terá a fé de Jesus Cristo aqui. Entende? Paciência. Espera aí. Pronto. Foi mais um pouquinho aperfeiçoado. Fé de Jesus Cristo. É uma fé sobrenatural e essa fé vai ser provada, então você vai ter que ter paciência. Paciência de Noé com Deus. Enquanto isso não se cumpre. Então você crerá uma cura, por exemplo. Aqui já é uma fé sobrenatural. Não é? Você vem pela fé na palavra, você está vindo ao conhecimento de Deus, a palavra, você obteve lá, mas aqui você tem outro tipo de fé. Uma fé diferente. É uma fé agora ungida, porque veja, você está dentro da faixa Cristo aqui, unção. Aqui Deus está salvando, aqui Ele está ungindo. Né? Provando sua fé, provando você. Você diz que crê nele, sério? Você diz que crê mesmo? Posso testar? Você disse, dirige, Senhor, você estava aqui, dirige o meu barquinho. Faz alguma coisa, eu sou mau, não consigo não ser. Sou essa coisa egoísta e vaidosa. Sempre olhando para mim mesmo. Sempre vivendo para mim mesmo, me importando com mim mesmo, cuidando de mim mesmo. Faz alguma coisa, eu não consigo ser diferente. Vem tu, Senhor, e vive tu em mim. E nisso seus sentimentos, e suponho que você deve estar em lágrimas, porque se isso não for sincero, você nunca tem chegado a esse ponto aqui. Em lágrimas, suponho. Buscando, dá-me isto. Dá-me ou morrerei bem aqui enquanto tu não falares comigo. Até obter aquilo. Você vai encontrar aqui um monte de ossinhos quando você voltar.
vai estar tudo amontoadinho. E é bom que você esteja realmente intencionando fazer isso. E então você estará morrendo. Aí será realmente a sua morte. Quando você estiver se sentindo dessa maneira, não passo daqui, eu ficarei bem aqui. Isso será o meu testemunho diante de ti, que eu estive lá, Senhor, e te esperei, e tu disseste, tu me darias. Tu prometeste, você o encontrará certamente. Aquele que sai semeando em lágrimas, volta consigo trazendo os preciosos molhos. Verdade. Então você receberá ali na hora. Ao atravessar, então, e ele te aprovar. Ele creu em você. Ele viu como Abraão, ele viu ele não matar e sacrificar Isaac, ele viu que ele realmente faria aquilo. Que ele não estava realmente ensaiando só aquilo, ele realmente mataria Isaac. Ou sacrificaria tudo o que ele tinha, a coisa mais preciosa, até mais preciosa que a própria vida dele. Até mais preciosa que a própria vida dele. Porque ele morreria por Isaac. Deixa, Senhor, que eu vá no lugar dele. Mas ele tinha que sacrificar, era Isaac, era o que realmente era a coisa mais preciosa. E você tem que sacrificar tudo, ou isso não é sincero? Ele disse, se você não deixar, você não é digno de mim. Se você não deixar tudo. E se você está brincando de igreja, isso é com você, meu amigo, mas isso aqui é sinceramente deixar tudo. Então você devia caçar um jeito de ir pro meio do milharal, faz o que você quiser, meu amigo, mas não perca isso pro nada. De jeito nenhum. Você precisa se encontrar com ele, não me interessa mais nada nessa vida, eu preciso me encontrar com ele. Tenho que resolver isso com ele. Não posso viver desse jeito. Dá-me isto ou morrerei. E assim que você nasce um bebê, é uma coisa suja. Você não quer nem fazer isso perto das pessoas. Para provar que você está morrendo mesmo, você devia fazer isso no meio de todo mundo, inclusive. Mas se você pode, faça isso lá onde você puder. Mas se você puder, eu penso ser mais efetivo ainda no meio de todo mundo. Porque então você não estaria muito ocupado de si mesmo ao fazer isso, porque será uma coisa estranha, ou você se parecerá uma coisa tão quadrada que Deus nem olhará para aquilo. Você descobrirá se você está então chegando de verdade ou não. Quando você estiver todo inquieto, sentindo que está todo mundo te olhando e pensando o que as pessoas pensariam. Mas se você conseguisse vencer a si mesmo, talvez você chegasse ao ponto. Mas eu diria para você, faça isso só, separado lá, se você puder. Também é bom. Porque você pode passar um tempo e pode haver silêncio ao seu redor. Então você precisa ter esse encontro com ele. Você tem direito a uma conferência com ele. Por que você nunca faz isso? Uma conferência com Deus. Por que não faz? Não tem jeito, você tem que ir pelo caminho. É isso mesmo. Nascer de novo. Ele tem que aceitar a sua fé. Você entendeu agora, Abraão?
subindo o Monte Moriá, é você na sua jornada. Você está indo para sacrificar aquilo que você tem de mais precioso. E a lei era essa, fazer Deus acima de toda, amar a Deus acima de todas as coisas. Então é a primeira coisa que ele vai provar. É mesmo? Estou acima de todas as coisas. Sério mesmo? E ele vai conferir isso realmente. Vamos ver. E se ele olhar para dentro de você, e se ele olhar para o que você tem, sacrificaria você isso por mim? Nessa hora, qualquer coisa que você pensasse, de qualquer coisa de importância, tudo isso teria que ser lançado fora. As coisas mais preciosas que temos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, essas coisas todas de mais preciosa que temos, nossos filhos, sacrificarmos no sentido de colocarmos ele em primeiro lugar, que por ele desprezaríamos até mesmo essas coisas tão preciosas. Essa é a vontade que ele tem de obter o nosso amor. E ele está provando o seu amor. Lembre-se, você está vindo aqui, você está sendo para ser uma esposa de Cristo. Ele vai provar o seu amor. Você vai ter que sacrificar tudo. Provar isso para ele. Ele não quer só ouvir isso da boca para fora. Tudo. Nem um pouquinho menos. Aí ele será a coisa mais importante. Aí ele será. Quando tudo mais for sacrificado. E você vai descobrir no final do caminho é que há uma coisa que te falta. Quando você realmente estiver desapegado de tudo, aí então te falta mais uma coisa. Você próprio. Morra! Despreze a si mesmo por mim. E o seu orgulho e o seu ego, é por isso que é uma coisa suja. Despreze a si mesmo por mim. É uma coisa suja que ninguém quer fazer. Todo mundo desejando ser tão bem aceito na sociedade. Contrário à palavra de Deus. Você tem ordem de Deus para fazer isso. Desprezar-se a si mesmo por ele. E é nesse caso aqui que ele vai te provar, porque você vai dizer: creio, Senhor, estou fazendo. Se você realmente não faz, você realmente não fez aquilo. E se você é sincero e dirigido, faça alguma coisa que te deprecie. Não há lugar aí para coisas mornas. Isso será uma coisa suja. E todo mundo quer fugir disso. Todo mundo quer fugir disso. É aí que está o seu ego. Você está quase querendo morrer, mas você nunca morre. Todo mundo querendo fugir disso. Por isso não estamos nascendo de novo. E quando você fizer tudo isso e desprezar-se a si mesmo e tudo mais, ainda assim ele quer testar a sua paciência. Você é paciente? Ah, eu sou paciente. É mesmo? Sério mesmo? Você é paciente? Então vem cá. Aqui você estava falando assim: vem, Senhor, dirige o meu barquinho. Eu falei assim: é mesmo? Eu posso dirigir? Posso. Pode, então dá aqui a rédea, então. Deixa que eu vou dirigir. E pá, já vira e toma pro lado da tempestade, meu amigo. Sim, senhor, você disse que eu podia dirigir. Então se aquiete aí e aperte o cinto. Vem turbulência por aí, meu amigo.
Mas não tem nada. Aqui você já está com ele. Aqui ele já está em você. Aqui ele estava com você. Mas aqui ele já está em você. Entende? Não importa se realmente isso aqui foi sincero, você nasceu de novo aqui. Não importa, você realmente morreu. Você passará por tudo isso, crendo nessa fé sobrenatural de Jesus. E ele dirigindo você por meio disso tudo. Agora ele é o seu tutor, ele está te conduzindo, ele vai saber o que você vai fazer, ele quer te testar. Você diz que é filho, nasceu um filho, mas espera aí. São filhos, mas aí então alguns entre eles são adotados e posicionados na família. Para assumir o lugar até mesmo do pai, inclusive. Somos todos embaixadores no fim do caminho, somos embaixadores do céu. O próprio Senhor Jesus Cristo sobre a terra pela nossa incumbência dada por Ele. Entende? Então, paciência, você vai ser provado, você vai passar por provas e tribulações aqui. Então você pensará até que, parece que Deus me odeia. Como o irmão Breno pôde pensar lá. Por que ele deixa tudo isso acontecer comigo? Porque eu sorrio, mas não tem graça. Mas é porque eu estou tentando amenizar um pouquinho. Mas não devia. Você vai ser espremido e espremido. No mundo tereis aflições. Você não quer isso aqui. Fala a verdade. Não quer. Você tem brincado de igreja. No mundo tereis aflições e você tem que vir por elas. Onde elas estão, Senhor? Não estou aflito, não. Preciso disso, dá-me isso. Porque eu tenho que passar por isso, horas bolas. Então me conduza a isso, eu preciso. Quero as lutas, diz que haveria. Você só quer as coisas boas. E aqui eu já não estou assim muito mais ser como Deus. Porque quando você passa disso aqui, isso aqui te transforma de uma certa maneira também. Já foi uma transformação você nascer de novo aqui, mas isso aqui te estabelece. Porque então você vê Deus, que a batalha está rugindo, mas o tempo inteiro você está vendo Deus. Atuando, fazendo as coisas. Te guardando, te protegendo, abrindo as portas, te consolando, te espremendo. Também. Tudo para o seu bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aqui contribui para o seu bem. Isso aqui é o que te prova. Eu falei, Ele está comigo. Se eu não tivesse passado por isso aqui, eu não saberia que Ele está comigo. Então Ele te conduz para isso, para você saber, eu estou no seu controle. Eu estou caminhando por meio de você agora. Eu falo por meio de você e os seus olhos são os meus. Piedade. Ser como Deus, porque Ele está em você. Que é o que Ele está tentando te dizer. Através disso aqui, das provas. Estou com você. Estou em você. Para por fim você chegar na adoção aqui. Você ser Ele. Parar de estar com você para você ser Ele, eu diria. Entende? Um irmão como ele disse o primeiro de muitos irmãos, por isso ele está falando eu e os últimos, porque esses últimos todos são como Cristo. Eu e os últimos eu mesmo, como disse Isaías. Esses últimos são como Cristo eles próprios. Daniel falou deles, que eles nesses últimos dias eles fariam prodígios. É o que estamos supostos a ser, não estamos supostos a embainhar nossos facões.
E isso aqui tem que ser sincero e você tem que vir e desejar essas lutas e será uma coisa, mas você tem que estar desejando. Por isso mesmo ele disse, o caminho é estreito, é espinhoso. Você não quer, você não deseja, é as lutas, é as provas, as tribulações. É quando ele é mais presente. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Você não quer angústia, você não quer se encontrar com ele. Se você tivesse, você aproveitaria uma dessa. Falou assim, mas então se tiver angústia, aí então tem. Aí então tem. Dá-me angústia, Senhor, preciso delas. Aí o Senhor vai estar mais presente. Mas eu não quero. Quero conforto. É o caminho completamente contrário, todo mundo tentando subir esse morro, fugindo dessas coisas. Todo mundo labutando, passando uns por cima dos outros para fugir de Deus. Então, de piedade a amor fraternal. O grão de milho que caiu lá atrás, 2000 anos atrás. Dentro do tempo, dentro do processo, ele nasceu, um talo, cresceu, frutificou. E eis que no final agora, aquele trigo que saiu lá, que a Bíblia diz, se o grão de trigo cai, ele não morre, ele não dá outros, né? Mas esse morreu. De verdade, Jesus Cristo. E no final do caminho você tem uma espiga de milho cheinha deles, igualzinho o primeiro que foi plantado. Nenhuma outra coisa diferente, igualzinho o primeiro. É isso que é. Igualzinho o primeiro. E agora você já sabe que seus pecados estão redimidos. Que pela fé que você diz crer na palavra, você está redimido. Então as promessas são suas, você tem poder. Você fala como Pai. Você determina como Jesus. Sai dele. Porque os céus seguem suas pisadas. Você é um embaixador do céu. E no entanto, aqui você é um cordeiro. Você é ele, você nota? Caminhando por aí. A pomba sobre você. E você agora que é o cordeiro. Lá era o cordeirinho, estava escrito Jesus. Aqui o cordeirinho vai estar escrito o seu nome. Que é também Jesus. Porque você é ele, você é o corpo dele. E então, pelo sangue do Cordeiro, o único meio que pudesse limpar as nossas consciências das nossas culpas suficiente, observando o que ele era e quão grande preço foi pago por nós e o seu amor revelado nele, crendo naquele sangue derramado como prova do seu amor, nos voltando de volta para ele, buscando ele e ele nos recebendo, por aquilo que pudesse limpar a nossa consciência, o Cordeiro morto. A culpa paga nele, não tem como você não ver, ele não tinha culpa. Como que ele morreu se ele não tinha culpa? A morte está suposta a ceifar o que é injusto, mas ele era justo. Logo, porque ele morreu, é porque a injustiça sua recaiu sobre ele. Ou ele não teria morrido. Mas então, se ele morreu, recaiu sobre ele, já não está mais sobre você. Não está mais sobre você. Você precisa entender, precisa crer, aceitar no fim do caminho. Quando você se encontrar com ele, então o sangue está te cobrindo. Você sabe que está perfeitamente limpo. Você creu no sangue para atravessar isso daqui tudo. Pelo sangue que você vem aqui limpo, por si mesmo você não teria como.
Não teria. E isso aqui é o fim da vida cristã. Você se tornar Jesus Cristo e sair por aí operando, fazendo coisas, anunciando as boas novas de que há um caminho em que a pessoa é redimida de volta. Há um filho de Deus, de um filho de Deus caído a um filho de Deus em paz com Deus. Um filho legítimo por meio de Jesus Cristo. 100% puro e legítimo. Perfeitamente limpo diante de Deus. Cheio do poder de Deus. Um embaixador do céu. Esse é você, no fim do caminho, todo aquele que é sincero e que persevera no caminho, que é se humilhar, se diminuir. Então você deveria levar isso muito a sério, o caminho que é para baixo. E fazer isso de verdade, fazendo força para baixo, porque você entra no reino por força, o reino é tomado por força. Fazer força em diminuir-se, você tem a ordem de Deus para fazer isso. É por isso que aqueles que estão lá na frente têm que dar o exemplo e se diminuírem e mostrarem que estão acima dessas coisas. Eles deveriam ser os primeiros a subirem lá com sacos e cinzas, para que todos entendessem do que se trata. Eu creio que esses 56 minutos, essas quase uma hora de conversa aqui, te ajudou a entender do que se trata. Porque o que eu tenho observado é que, aparentemente, nós estamos fazendo isso pela metade. Nós nunca que estamos realmente extrapolando, e Paulo disse, corra a corrida como se você fosse tentar alcançar o primeiro lugar. Como se tivesse somente um único lugar, eu correrei de um certo modo que ele certamente será meu. Nunca farei as coisas pela metade. Eu colocarei meu empenho máximo nisso. Eu realmente farei isso. Compreende? E nesse processo todo de 7 etapas aqui, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, ele foi sobre você dominador, enquanto átrio. Enquanto você vinha por fé e a fé te justificando aqui no átrio. Daí então ele foi salvador enquanto ele te ensinava sobre Jesus Cristo e a sua obra remidora, e você olhando para o Cordeiro, chegando aqui enquanto ele está te ensinando isso, você também morrendo e olhando para ele te ensinando sobre o Cordeiro, te salvando, e você também morrendo como Cordeiro. E aqui ele por fim te ungindo, uma unção sobre você. O mesmo Deus, sobre nós, conosco e em nós. E aí está. Essa é a palavra de Deus. É isso que você precisa fazer. E ter companheirismo com a palavra de Deus é o que te traz aqui por esse caminho aqui. Esse aqui é claro, nós fizemos isso em 1 hora. Você talvez vai gastar anos fazendo isso aqui. E talvez vai gastar alguns dias. Vai depender de você. Se você já tem esse companheirismo com a palavra, você já está se dirigindo para aqui, já é outras coisas. Já fica muito... Porque é pela palavra. Por ouvir a palavra. Ir crendo nela. Até vira uma fé total, porque o que ela está te dizendo é que ele foi lá e se crucificou por você. E você está suposto a ir também. E se encontrar com ele lá. E é um cruzamento. Cruza de um lado para o outro. E nisso daqui, o que você tem feito aqui, nessa trajetória aqui, é simbolizado no ato batismal. No ato batismal. Que consiste de você ser submergido em águas e depois emergido novamente. O que representaria uma morte e sepultura do seu ego, mergulhando-se, diminuindo-se o Jordão, o rio mais baixo que existe no mundo. E você tem que ainda diminuir-se para ir ao Jordão. Diminuir-se, diminuir-se, diminuir-se. Então você mergulha, ele disse, eu sou a água da vida. Você mergulha na água. É aquilo que limpa, certo? É a água. Mergulhar-se na água da vida. E então nascer do outro lado. Uma nova criatura. Se diminuindo, se mortificando aqui enquanto você faz aquilo.
se preparando, se diminuindo, encontrando com Cristo aqui, se batizando no Espírito dele aqui. Nascendo nele aqui, portanto. É isso que está representado no ato batismal, ao cruzar o marco zero, a água. Você poderia dar altura diminuindo 4, 3, 2, 1, 0. É o limiar entre a água e o ar. E então, cruzar aquilo e entrar numa outra coisa. Era o ar, agora é a água. Compreendeu? Era o ar, agora você está dentro da água. Você cruzou a um ponto de cruzamento lá. É lá que Cristo está. Então você nasce do outro lado. Então é isso que você faz com o seu corpo em símbolo, dizendo batizado, ou seja, submergido no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, dentro do processo, dominando, salvando, ungindo. Sobre nós, conosco, em nós. E aí está. Esse é o batismo, falando do processo inteiro aqui. Ele está falando aqui. Através desse símbolo que a gente faz, de se submergir na água, ou seja, de um ambiente a outro, do ar à água, o limiar, o marco zero, 4, 3, 2, 1, 0, e a régua fala disso, né? A régua numérica. Que depois do zero do outro lado começa a crescer do outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então você observa, e Jesus Cristo falou sobre isso, disse, os menores são os maiores lá. Você tem que vir como uma criancinha, você tem que realmente vir se diminuindo, se humilhando, se tornando um cordeiro. Então os menores, porque no sentido aqui de se diminuir, lá os menores é quem são grandes. E as grandezas desse mundo são pequenezas para Deus. Veja, são sentidos opostos. Esse é o sentido da carne e as grandezas desse mundo. Esse é o sentido de Cristo. E a sua humildade e simplicidade. Quem quer seguir após ele, aí está o caminho para você. Você vai fazer isso? Ou você vai perder isso por algumas bugigangas dessa vida? Daí é com você, meu irmão. Eu vou fazer aqui uma pequena oração que eu creio que vai te ajudar. Sinceramente, espero que te ajude. Querido Senhor Deus, eis aqui, Senhor, minha contribuição, meu irmão, sinceramente do meu coração, para que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer, se ele quiser encontrar-se contigo. Que ele tem que conviver com a sua palavra e conviver contigo por meio dela até encontrar-se pessoalmente contigo e entrar em ti e tu nele e viverem em comunhão um com o outro. Pai bendito, abençoa aquele que ouviu, Senhor. Possa essas palavras simples aqui tentar transmitir fielmente, Senhor, aquilo que é a mensagem. Possa cada um sinceramente observar na simplicidade e sinceridade do que foi dito a verdade de Deus para benefício das suas almas. Possam eles atentar para o fato de que não há tempo para se pensar em bugigangas, ainda que feitas de ouros reluzentes. Não há tempo para tais coisas. Ajuda-nos, ó Senhor, cada um, e que aquele que ouviu possa ele refletir profundamente, possa ele mudar a sua vida cristã a partir de agora. Entender o que realmente é e o que se requer, e ver o que ele vai fazer a respeito disso. Que ele encontre, Senhor, um lugar onde ele se sinta que ele possa fazer isso, mas que ele faça, que ele não perca isso por nada nesse mundo. Assim eu espero, Senhor, eu entrego cada um que ouvir essa mensagem nas tuas mãos, para que tu os conduzas, Senhor, pelo caminho, e que eles possam, ainda que ao pé das suas camas, te encontrarem-se contigo, e que eles tão logo possam, e que assumam que estão nesse caminho, invoquem o nome do Senhor sobre eles, o Senhor Jesus Cristo, em um batismo em símbolo de que eles estão nesse caminho, e de que esse nome está neles e eles nesse nome, que é um domínio. Assim possa ser, Senhor. Que eles tenham coragem para fazer isso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.